Bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar em um material assim fascinante. Gênesis, capítulo 23. Olá. À primeira vista pode parecer uma história bem simples, até triste, né? Sobre a morte de Sara e Abraão precisando encontrar um lugar para enterrá-la. Exato. Mas o conjunto de fontes que a gente analisou, nossa, vai do texto bíblico, passa por análises em vídeo, até dicionários com contexto histórico. E revela que essa passagem é uma das mais ricas em camadas de toda a narrativa. É isso. Exatamente. O nosso objetivo aqui é ir além do luto, sabe? Além da logística do enterro. Sim. Vamos ver como esse momento de dor se desdobra em uma negociação diplomática super complexa e um ato de fé que se materializa de forma muito, muito concreta. E que, no fim, é a primeira reivindicação legal da Terra Prometida. É uma história sobre como se estabelece um legado. E o mais interessante é que tudo começa com uma crise. Sara morre aos 127 anos, em Kiriat Arba, que hoje a gente conhece como Hebron, bem no meio da terra de Canaã. E aí vem o problema. Abraão, que viveu a vida inteira como um estrangeiro, um nômade. Entendas. Isso, entendas. Ele se depara com uma questão fundamental. Ele, um homem riquíssimo, com rebanhos imensos, não possui um palmo de terra para dar um descanso digno para a esposa. A promessa da terra era divina, né? Mas a realidade no dia a dia... A realidade era bem diferente. O primeiro passo do Abraão é ir falar com os donos da terra, os filhos de Et. E a forma como ele se apresenta é crucial. Totalmente. Sou estrangeiro e peregrino entre vós. Isso já dá o tom da conversa toda. Ele não chega exigindo, ele chega pedindo. Ele é um forasteiro poderoso, mas sem direitos de cidadania ou de propriedade. E essa condição é o que torna a resposta dos heteus tão impactante. Nossa, sim. Eles poderiam ter tratado ele com desconfiança, mas fazem o contrário. Eles o honram de uma maneira extraordinária. Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus no meio de nós. Isso. E uma das análises em vídeo que a gente viu aprofunda muito bem esse ponto. O título Príncipe de Deus não é só um elogio formal, sabe? Não é só para agradar. Não. É o reconhecimento público do caráter de Abraão. Isso é fascinante. Quer dizer que a reputação dele vinha antes dele. Não era só sobre a riqueza material, mas sobre o que a gente hoje chamaria de capital social. Pense no contexto da época. Um mundo sem contratos digitais, sem verificação de antecedentes, a reputação de uma pessoa era literalmente a sua maior moeda. É verdade. As fontes sugerem que o jeito que Abraão agiu em outras situações, como na disputa com Ló ou com o rei de Sodoma, tudo isso deixou um rastro de integridade. Então esse capital social não era só um bônus. Não, era o que abria a porta para essa negociação antes mesmo de uma palavra sobre dinheiro ser dita. Os heteus não viam só um pastor rico, eles viam uma figura de peso espiritual e moral. Mas fico pensando, será que era só a reputação dele? Ou os heteus também viram alguma vantagem em ter um príncipe de Deus como vizinho e agora dono de terras? Ótima observação. Talvez tivesse um cálculo político ali também, né? Provavelmente. Com certeza era uma mistura dos dois. Ter uma aliança com uma figura tão respeitada e, vamos lembrar, com um poder militar considerável. Sim, como a gente viu no resgate de Ló. Exato. Era vantajoso. Conceder esse favor publicamente fortaleceria os laços e traria prestígio para eles também. Então a generosidade era tanto respeito quanto uma jogada diplomática inteligente. E essa generosidade é muito explícita. Eles oferecem a melhor de suas sepulturas, de graça. Mas o Abraão, mesmo agradecendo com uma reverência, que é um gesto de profundo respeito, ele recusa a oferta. Ele insiste em comprar e diz exatamente o que quer. A caverna de Maquipela, que ficava na pontinha do campo de um homem chamado Efron. E aqui a negociação fica ainda mais sutil, né? Muito. Abraão não fala direto com Efron. Ele pede aos líderes que intercedam por ele. É um sinal de humildade, de respeito pela hierarquia local. E a resposta do Efron, na frente de todo mundo, é ainda mais generosa. Ele diz: "Não, meu senhor, ouve-me. O campo te dou, também te dou a cova que nele está.
na presença de todos. Nossa, fico pensando na pressão social desse momento. Efron oferece não só a caverna, mas o campo inteiro, de graça, publicamente. Recusar e insistir em pagar parece um movimento arriscado. Ele não poderia ter ofendido o anfitrião? Parece quase um insulto à hospitalidade deles. Exato. E aí que a genialidade de Abraão aparece. Uma das análises em vídeo que temos interpreta essa oferta do Efron como um exemplo de uma cultura relacional, sabe? Onde o vínculo, a honra, são mais importantes que a transação. Ah, entendi. Efron até fala sobre o preço, 400 ciclos de prata. O que é isto entre mim e ti? É quase como dizer, nossa amizade vale mais que isso. Então por que o Abraão insiste tanto em pagar o preço total? Se o objetivo era construir um bom relacionamento, aceitar o presente não seria o melhor caminho? Que Abraão estava jogando um jogo muito mais longo. Ele entendia a diferença fundamental entre um presente e uma compra. Qual seria? Um presente, por mais generoso que fosse, cria uma dívida de gratidão e poderia ser contestado no futuro. Os herdeiros de Efron poderiam, anos depois, argumentar que a terra não foi dada para sempre. Ah, faz sentido. Já uma compra era um ato legal, definitivo, inquestionável. E o local onde a negociação acontece é a chave para isso, né? O texto diz que foi tudo aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Isso é fundamental. Puxa, então o portão da cidade era como um cartório ao ar livre, uma praça de negócios pública? Exatamente. Isso muda completamente a imagem da cena. Não é uma conversa casual. É um ato jurídico com dezenas de testemunhas. Perfeito. O portão da cidade, no Antigo Oriente Próximo, era o centro da vida cívica. Era o tribunal, o mercado, era onde os contratos eram selados. Nossa! Ao fazer a transação ali, na frente de todo mundo, Abraão estava criando um registro público e incontestável. Ele paga o preço pedido, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. E as fontes históricas ajudam a gente a ter uma noção do valor, né? Sim, elas nos lembram que moedas cunhadas ainda não eram comuns. A prata era pesada. E para se ter uma ideia, séculos depois, o profeta Jeremias pagou 17 ciclos por um campo. 400 era uma quantia enorme. Isso mostra o quanto ele estava investindo. Não era só dinheiro, era uma declaração de intenção. Ele não estava pechinchando, estava pagando o preço cheio para garantir que ninguém, nunca, pudesse questionar o direito dele. Precisamente. Ele não está só comprando um túmulo para Sara. Ele está estabelecendo um título de propriedade legal, perpétuo e publicamente ratificado para a família dele. É o primeiro pedaço da Terra Prometida. Que se torna de fato e de direito posse sua. Ok, a negociação é fascinante do ponto de vista legal e cultural. Mas fica claro que as fontes apontam para algo muito maior aqui. Não se trata só de um recibo de compra, certo? Sem dúvida. Sem dúvida. A história está carregada de um simbolismo muito forte. Do ponto de vista da tradição bíblica e judaica, este é um momento profundamente profético. A promessa que Deus fez a Abraão de dar a ele e aos seus descendentes a terra de Canaã. Até então era algo abstrato, espiritual. Exato. E aqui, pela primeira vez, ela ganha um endereço físico. A compra da caverna de Macpela é Abraão reivindicando com suas próprias posses e de forma legal um pedaço dessa promessa. É um ato de fé monumental. É como se ele dissesse: eu acredito tanto na promessa de Deus que vou investir uma fortuna no primeiro metro quadrado dela. Exatamente isso. E o nome do lugar, Macpela, também tem um significado especial, né? Algo sobre pares ou duplos. Sim, o nome hebraico Macpela é interpretado como dupla ou dos pares. E o local se torna exatamente isso, o mausoléu dos casais patriarcais, onde seriam enterrados Abraão e Sara, depois Isaac e Rebeca e, por fim, Jacó e Leia. O ato de Abraão não foi só para honrar Sara, mas para criar um lar ancestral, um ponto de ancoragem para as futuras gerações naquela terra. Interessante. Para muitos intérpretes, ao garantir um local de sepultamento, ele também estava expressando uma fé na ressurreição, na continuidade. É interessante também como uma das nossas fontes, o Dicionário da Federação Espírita Brasileira,
nos dá uma perspectiva filosófica sobre um elemento bem prático da história, o dinheiro. Ah, sim. Abraão usa sua riqueza para um propósito que transcende o material. Isso mesmo. O dicionário define o dinheiro como uma ferramenta, essencialmente neutra. Não é bom nem mal em si. Seu valor moral vem do uso que se faz dele. Pode ser um tirano destruidor Ou, um servo precioso na sementeira do bem. neste caso, os 400 ciclos de prata de Abraão são o exemplo perfeito do dinheiro como servo precioso. Essa visão do dinheiro como ferramenta neutra muda a forma como a gente vê a insistência de Abraão em pagar. Não é só uma questão legal, mas talvez uma escolha moral sobre como usar a riqueza. Com certeza, ele poderia ter usado o seu poder para pressionar o Efron, poderia ter aceitado o presente e deixado uma situação legalmente ambígua. Mas ele escolhe outro caminho. Exato. Ele escolhe usar a riqueza dele para trazer clareza, honra e paz. Ele usa o dinheiro para solidificar uma promessa espiritual, para honrar a memória da esposa e para garantir um futuro. É o capital financeiro a serviço do capital espiritual e social. Isso. É uma demonstração de que a fé de Abraão não era algo etéreo. Sabe, ela se manifestava em ações concretas, éticas e muito bem pensadas. E o texto bíblico faz questão de reforçar isso, né? A narrativa repete várias vezes que o campo e a caverna foram confirmados a Abraão em possessão. Sim, essa palavra é chave. A palavra possessão aqui parece ter um peso enorme. Um peso absoluto. Não é uma posse temporária, não é um arrendamento. É um direito permanente e irrevogável. Pensando na identidade do seu povo, na necessidade de ter um lugar para chamar de seu, um marco zero para a nação que estava por vir. Ele traduziu a fé em um título de propriedade. Então, olhando para trás, uma história que começa com luto e perda se revela uma verdadeira aula de diplomacia, estratégia jurídica e fé prática. É uma aula completa. Abraão nos mostra que o respeito e a integridade constroem as pontes, enquanto a sabedoria legal garante o futuro. Ele não tomou a terra. Ele a comprou, de forma justa, pública e transparente. E é nesse ponto que a história deixa um eco muito poderoso para nós. O texto faz questão de frisar que a posse foi confirmada pelos filhos de Et. Isso. A legitimidade da primeira propriedade de Abraão na terra prometida não veio de uma imposição divina ou da força. Veio de um acordo pacífico, respeitoso e reconhecido pela comunidade local. O que nos leva a uma reflexão final. Isso. Qual seria? A história nos obriga a questionar o que realmente significa possuir algo. Talvez a verdadeira posse, aquela que perdura, sabe, que tem legitimidade, não esteja só no que a gente reivindica para nós. Ou no que a gente acredita ser nosso por direito, exatamente. Talvez ela resida naquilo que é validado de forma justa, transparente e respeitosa por quem está ao nosso redor. A posse de Abraão era sólida, não só porque ele pagou, mas porque seus vizinhos testemunharam e disseram: sim, isto é seu. Um pensamento muito relevante, que transcende a história antiga e fala diretamente aos nossos tempos. Agradecemos a quem nos ouviu nesta análise. Até a próxima. E se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal NEP Apóstolo João, acione as notificações para não perder nenhum vídeo e não deixe de curtir este vídeo. Episódios novos todas segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 8 horas da manhã. É isso, bem simples.